eu sou a professora Adriana e vou lecionar para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Se o professor enviar algo para ser lido antes, leia, escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula e faça as atividades com base na videoaula. Hoje, nós vamos aprender sobre vocativo e aposto. Primeiro, vamos falar sobre o vocativo. O que é um vocativo? Vocativo é um chamamento. É quando em uma frase eu falo o nome de uma pessoa ou uma palavra que designa esse nome, como pai, garoto, menina, menino, ok? Então, quando eu falo, por exemplo, professora, vem aqui, eu uso o quê? Eu estou usando o quê na minha frase? Um vocativo. E no caso, o vocativo é professora. Por quê? É um chamamento, ok? Então, vamos ver isso mais detalhado de acordo com o livro. Vocativo. Você observou que o texto teatral é construído por meio de diálogos. Releia o diálogo entre o rei e Cordélia. Cordélia, entrando. Olá, papai. Pausa. O senhor me parece tristinho. Rei. Olá, minha filha. Na verdade, eu estou muito entediado, sabe? Como é dura a vida de um rei. Você viu os meus puxa-sacos por aí? Estão tão carentes, preciso de elogios, de carinho. Cordélia. Ah, não fica assim, papai. Eu vou brincar com o senhor. Olha, por que não jogamos um pouquinho de peteca, hein? Espere aqui que vou buscar uma e já volto. Observe as expressões em destaque. Ao falar, uma personagem se dirige a outra por meio de um chamamento. A esse chamamento dá-se o nome de vocativo. A palavra vocativo vem do latim vocare, que significa chamar. Então, vocativo é o nome que se dá ao termo da frase que expressa um chamamento, uma invocação. Por desempenhar a função de chamar de forma explícita a pessoa a quem a fala é dirigida, o vocativo refere-se sempre à segunda pessoa do discurso, os pronomes pessoais, tu, vós, ou as formas de tratamento, como você, vocês, senhor e senhora. Então, ali, quando ele fala que é uma forma explícita, é uma forma a qual nós podemos ver diretamente quando lemos uma frase. Implícito é que não conseguimos enxergar diretamente, ok? Então, leia mais exemplos do texto teatral em que o vocativo está destacado. Senhor, aconteceu uma coisa incrível. Papito, podemos ajudar em alguma coisa? Agora não, Cordélia. Então, nas palavras destacadas, nós temos o quê? Um vocativo. Dá para perceber nas frases, nos exemplos, que o vocativo não tem que vir necessariamente no início da minha frase. Nos dois primeiros exemplos, eu tenho vocativo senhor e papito no início da frase, e na terceira frase eu tenho Cordélia, que está no final da minha frase, ok? Então, o meu vocativo nunca necessariamente, precisa vir, não é nunca, necessariamente não precisa vir no início da minha frase, pode vir no final também. Observe que os vocativos vêm separados por pontuação, geralmente vírgula, sendo comum também o ponto de exclamação. O vocativo vem isolado dos outros termos da oração por vírgula, porque não se liga sintaticamente a nenhum deles, ok? Então, para eu ter um vocativo, eu tenho que separá-lo do resto da minha oração, do restante da oração, tá? Então, essa separação é feita ou pela vírgula ou também pelo ponto de exclamação, sendo mais comum o uso da vírgula para fazer essa separação. Okay? Se você não colocar a vírgula ou um ponto de exclamação, provavelmente você vai errar na estrutura da sua frase. Se o que você estiver escrevendo, se você quiser usar um vocativo e não usar essa pontuação,
provavelmente a sua estrutura vai ficar errada. Importante, não confundir o vocativo com o sujeito a que o verbo se refere. Observe. Cordélia, diga o que sente por mim. Vocativo, ali ó, separado pela vírgula. Próxima frase. Cordélia falou o que sente por seu pai. Sujeito, por quê? Quem falou? Cordélia, tá? Repare que na primeira frase, olha o tom da minha voz quando eu digo. Cordélia, diga o que sente por mim. Eu faço uma pequena pausa. Quando eu uso a frase sem o vocativo e usando o sujeito, olha o sentido como que fica. Cordélia falou o que sente por seu pai. Eu não fiz uma pequena pausa depois do nome de Cordélia. Então, quando eu tenho aí um vocativo, eu também faço essa pequena pausa, porque eu tenho uma pontuação. E quando eu tenho um sujeito, eu não vou ter essa pontuação. Eu não vou precisar fazer essa pequena pausa, ok? Copia do texto teatral mais 2 falas com vocativo e sublinhe as palavras ou expressões que o representam. Então, isso vocês vão fazer no caderno, ok? Para eu corrigir na próxima aula, não se esqueçam, tá? Aposto. Então, vamos ver agora o que é o aposto. Geralmente, o aposto é uma explicação que eu dou a alguma coisa que eu disse anteriormente, tá? Se eu quero fazer uma explicação, eu faço o uso desse aposto. Vamos ver as frases. O bobo, servo do rei, deve entretê-lo, fazê-lo rir. Goneril, a filha mais velha do rei, é interesseira e egoísta. Regane, a filha do meio, também é interesseira, egoísta e ultraconsumista. Cordélia, a filha mais nova do rei, é a mais sincera. Em todas essas frases, eu tenho as minhas palavras destacadas. Então, as palavras destacadas, elas são o quê? Um aposto. Por quê? Essas expressões que estão destacadas, elas estão fazendo o quê? Uma explicação da palavra que vem anteriormente. No caso ali, ó, o bobo, servo do rei, eu estou dizendo quem é o bobo. Goneril, a filha mais velha, eu estou dizendo quem é Goneril. Regane, eu também falo quem é, e Cordélia também. Se eu tirar o meu aposto, a minha frase tem sentido, ó. O bobo deve entretê-lo, fazê-lo rir. Goneril é interesseira e egoísta. Regane também é interesseira, egoísta e ultraconsumista. Cordélia é a mais sincera. Então, eu não fiz o uso do aposto quando eu falei essas frases. Isso significa o quê? Que o aposto, ele é uma explicação, é algo a mais que eu coloco na minha frase. Eu posso ou não usá-lo. Quando que eu devo usá-lo? Quando eu quero fazer uma explicação maior da minha frase, da minha oração. Se eu não quiser fazê-lo, eu não faço. Mas se eu tenho essa explicação, eu tenho um aposto, ok? Observe as expressões destacadas e entre vírgulas. Essas expressões explicam ou caracterizam a palavra as que antecede, isto é, que vem antes. Essas palavras ou expressões são chamadas de aposto. É comum o aposto introduzir o nome que ele explica por meio do uso dos dois pontos. Veja a frase a seguir. Cordélia queria apenas uma coisa, sinceridade. Agora observe. Cordélia queria apenas uma coisa, ser sincera. Então, o que ele falou no início? Que também é comum o aposto introduzir o nome que ele explica por meio de 2 pontos. Então, quando eu tenho os 2 pontos no final ali, eu também tenho o quê? Um aposto, tá? Não vai ser necessariamente o aposto, somente aquela frase do meio que me dá a explicação do que vem antes. Nestes casos aqui, eu também tenho o uso do aposto, tá? Então, nesse caso, o aposto foi expresso por uma oração, isto é, por uma frase com verbo. Leia outras orações com apostos. Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa que chama atenção. Sinceridade, aposto, ser sincero, aposto. Olha o que ele fala.
oração com valor de aposto, tá? Mas então ela vai ser classificada assim como aposto. Aqui eu tenho o aposto somente, tá vendo? Sinceridade. Aqui eu tenho o verbo e a minha outra palavra. Aqui não, eu só tenho a minha palavra. Nesses dois casos eu tenho o aposto também, ou seja, depois de 2 pontos. Leia outras orações com apostos. Para melhorar a convivência entre as pessoas, são necessárias certas condições: tolerância, compreensão, ausência de preconceito, respeito, solidariedade. Tudo ficou sob as águas: casas, árvores e indústrias. Os termos destacados nas frases acima explicam, respectivamente, as palavras condições e tudo por meio de uma enumeração de elementos. São apostos enumerativos. Então, gente, quando eu tenho um aposto enumerativo? É quando eu tenho uma frase que explica, respectivamente, o que eu disse anteriormente. Então, nesse caso aqui, ó, condições, 2 pontos. Condições de quê? No caso, tolerância, vírgula, compreensão, vírgula, sempre entre vírgulas. E aqui, tudo ficou sob as águas. O que? As casas, as árvores e as indústrias. Então, neste caso, eu também tenho um aposto, ok? Sempre depois da minha palavra explicando, aqui ó, depois dos 2 pontos, entre vírgulas, até eu colocar ó, reticências ou ponto final. Bom, existe um tipo de aposto que não se separa por vírgula nem por 2 pontos do termo a que se refere. Observe. O físico e cientista Albert Einstein não era considerado um bom aluno quando pequeno. Então, qual que é o meu substantivo que está falando? O substantivo vem logo depois do meu artigo, aqui, ó. O físico e cientista. Então, aqui são os meus substantivos, físico e cientista. Então, depois dele, eu falo o nome, não é? Quem é esse físico e quem é esse cientista? Albert Einstein. Então, eu tenho aqui um aposto, tá? Não era considerado bom aluno quando pequeno. Foi o que ele disse acima. Existe um tipo de aposto que não se separa por vírgula, nem por 2 pontos. Mas o que? Ele faz referência ao termo anterior, ou seja, ao meu substantivo, ok? A mesma coisa tem essa frase, ó. Minha filha, Juliana, ficou indignada com a atitude dos colegas. Então, nesse caso, eu tenho o substantivo filha, tá? E o aposto Juliana, porque quem é a filha aqui no caso? A Juliana, ok? Então, eu estou especificando quem é a filha. Neste caso, eu estou especificando quem é o físico e cientista. Então, aqui eu tenho um aposto. Foi interditada a rua 15 de novembro. Então, eu tenho o meu substantivo rua e logo após o meu aposto, 15 de novembro. Por quê? Porque eu tenho um termo que se refere ao meu substantivo, tá? Se eu dissesse só apenas foi interditada a rua, ok, tem sentido a minha frase, mas poderia ser uma rua qualquer. Quando eu digo foi interditada a rua 15 de novembro, esse 15 de novembro é como se eu estivesse aqui especificando qual rua é essa. Bom, então nestes casos eu também tenho um aposto que não vem entre vírgulas e nem depois dos 2 pontos. Nas frases acima, o aposto liga-se ao elemento a que se refere, substantivo, especificando-o. Trata-se do aposto especificativo. Foi o que eu disse, especificando qual rua, especificando qual cientista e qual filha, ok? Nesses casos, não há pontuação separando o substantivo do aposto. Então, o livro traz o conceito de aposto. É um termo que se associa a um nome explicando, explicitando ou especificando o seu sentido. Geralmente, vem separado do nome por sinal de pontuação, vírgula, travessão ou 2 pontos. Quando especifica o termo a que se refere, não é separado dele por sinal de pontuação, ok? Então, eu tenho, nesse conteúdo que nós estudamos, o vocativo e o aposto, o qual eu vou deixar essa atividade aqui, tá? Da página 167 para vocês fazerem no caderno. E, posteriormente,
também vou deixar as próximas páginas de atividade. Eu gostaria apenas de completar esse quadro com vocês. Copie e complete o esquema no caderno, inserindo no local adequado as seguintes palavras. Eu tenho pontuação, aposto, vocativo e vírgula. Outros termos da oração. Então, vamos ver aqui, ó, palavra ou expressão utilizada como chamamento, invocação. Aqui eu vou substituir o quadro por vocativo. Deve ser separado dos outros termos da frase por sinal de pontuação. E aqui, então, eu vou ter o quê? O aposto, palavra ou expressão que se associa a um nome para explicar, explicitar ou especificar seu sentido. Geralmente vem separado do nome por vírgula, travessão ou 2 pontos. O aposto especificativo não se separa por nenhuma pontuação do termo a que se refere. Então, este quadro vocês vão copiá-lo no caderno e vão complementá-lo de acordo com o que eu falei, ok? E essas atividades eu vou deixar para o entendimento do que foi explicado, bom? Esse desafios da língua, pontuação e efeito de sentido é uma atividade, a qual eu vou deixar também e vou corrigir na próxima aula. Então, as atividades que eu vou deixar para hoje é da 169 a 176. Não precisam achar que é muito, porque tem algumas páginas aqui que é apenas leitura de texto, tá? E tem umas que tem uma questão apenas. Então, fica parecendo que são muitas páginas, mas não são, ok? Eu encerro por aqui e lembre-se, juntos no caminho certo.